A educação cristã introduz o tema deste trimestre. Quando o tema é educação cristã, nos ocorre a figura de Cristo como o mestre por excelência. Realmente, ninguém como o próprio Criador para revelar ao homem os mistérios e maravilhas de suas obras. Por isso, Jesus veio à Terra e habitou entre nós. Mas o sacrifício de Jesus não teria sido necessário caso não tivéssemos perdido a presença física de Deus e o jardim do Éden, cenário providenciado para que desenvolvêssemos uma vida ativa e feliz. Deus não apenas nos deu a vida, como providenciou de imediato condições para que expandíssemos todo o nosso potencial. Aquele jardim ou cenário amorosamente criado revelava o caráter amoroso do Criador e seu propósito de que Adão e Eva ali desenvolvessem uma perfeita comunhão com o Pai. Viver em comunhão com Deus é como beber da fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de todo o entendimento. O homem só se faz uno com Deus se amá-lo do fundo de seu coração, reverenciando-o e adorando-o como forma de expressar temor na constatação de sua glória e majestade. Só o Criador traz em si a verdade, e o homem chega ao entendimento dessa verdade através de uma total obediência a Deus. Veja uma sequência de versos no capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E o capítulo 9 resume isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é providência. Convém lembrar que educar é muito mais do que transmitir conhecimento. É estimular no aluno o desenvolvimento de todo o seu potencial físico, mental e espiritual. A obra Educação, de Ellen White, merece ser lida ou relida neste trimestre. Como Deus é o Supremo Criador, a verdadeira educação é a que se fundamenta nele e em seus métodos. Como escreve o discípulo amado, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está em João, capítulo 1, versos 1 e 3. E o apóstolo Paulo complementa no verso 17 de sua carta aos Colossenses. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui cabe também citar o alerta que Ellen White faz aos educadores. O êxito na educação depende da fidelidade em executar o plano do Criador. Está em seu livro Educação, página 39. Podemos citar também o pastor Rodrigo Silva, que na semana de oração de 19 a 26 deste mês de setembro, transmitida da Igreja Central do NASP, alertou que seguir a Deus de seu próprio jeito, em detrimento do que ensina o texto sagrado, é uma forma de apostasia, ou seja, leva a um afastamento de Deus. O propósito de Deus era nos educar pessoalmente, dia após dia, no Jardim do Éden, onde a natureza e todo o firmamento nos revelaria seus mistérios. Mas a desobediência nos fez perder o paraíso, nos privou da presença física de Deus e maculou a natureza, que, embora de maneira imperfeita, hoje continua nos revelando o Criador, e a cada desabrochar de novas flores, testifica do novo recomeço ou redenção que podemos alcançar através de Jesus Cristo. Nossa condição mudou, mas o Deus misericordioso, perene e imutável, projetou nosso resgate, nos oferecendo uma educação verdadeira através de sua palavra escrita que aponta
para o Cristo Redentor. As Escrituras Sagradas são a perfeita norma da verdade e, como tal, a ela se deve dar o mais alto lugar na educação, diz Ellen White na sua página 13 do Educação. E como terá sido a educação no Jardim do Éden? Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou também toda sorte de animais e chamou Adão para que ele lhes desse nomes. Depois criou a mulher para ser sua esposa. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Está em Gênesis capítulo 2, verso 28. Conhecendo intimamente sua criatura, Deus tratou de providenciar responsabilidades para que Adão desenvolvesse seu potencial e, ao mesmo tempo, conhecesse a alegria e a satisfação de cumprir o dever através da obediência às instruções divinas. Um a um, os relatos bíblicos vão delineando o método de educação projetado pelo Criador, absoluto de todas as coisas. A sala de aula era o jardim, repleto de estímulos e tarefas a serem realizadas, visando um funcionamento harmonioso e a preservação de toda a criação ali presente. Poderia haver condição melhor ou um mestre melhor? Vamos ao livro de Jó. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Jó 36, verso 22. Podemos imaginar o que pode ter significado para Adão dar nome a cada animal e a cada planta e tornar-se co-obreiro de Deus na tarefa de desenvolver o potencial da terra. O que não podemos sequer imaginar é a que ponto de desenvolvimento teríamos chegado se permanecêssemos obedientes a Deus. E o caráter de Deus também se revelou ao dotar o homem de livre-arbítrio, ao criá-lo como ser moralmente livre, com direito à escolha, condição necessária para que pudesse desenvolver seu caráter. Contrastando com o amor, a transparência e a clareza divinas, Lúcifer, o anjo rebelde, também conhecido como Satanás, usou de astúcia e meias-verdades para conquistar a atenção da nova criatura estabelecida na terra. Sua intromissão no Éden, falando através do corpo da serpente, visou desacreditar a ordem divina sobre a árvore proibida. Em outras palavras, Satanás mirou no alvo o princípio da sabedoria, levando o homem a questionar o temor a Deus. Se provassem do fruto, certamente não morreriam, disse a serpente. Pelo contrário, seriam iguais a Deus. A mulher deixou-se enganar. A serpente foi encontrar Eva próxima à árvore, o que, no parecer de Ellen White, já indica uma certa negligência da mulher diante das instruções divinas. A autora comenta que, ao proibir o ser humano de comer daquela árvore, Deus não o estava privando de qualquer benefício, pelo contrário, queria poupá-lo do mal. Ao comerem do fruto, os olhos do casal se abriram para o pecado. O fruto em si mesmo não era venenoso e o pecado não foi a gula. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus, a desconfiança no seu amor e rejeição de sua autoridade. Embora Eva tivesse fácil acesso a Deus, não buscou ajuda divina, nem consultou a Adão, o que sugere que ela não levava as instruções de Deus tão a sério como deveria. Adão, que sabia distinguir entre o certo e o errado, confrontado com a iminente perda da companheira, pois a desobediência já fora consumada, escolheu permanecer com Eva no pecado. Aqui
fica muito destacado o sentido do temor a Deus como uma reverência, não de joelhos dobrados, mas de reconhecimento da grandeza de Deus e do acerto de seu comando. Esse temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque leva à prática da fé e obediência à palavra sagrada, e esse é o verdadeiro escudo que nos defende de falsos mestres. A educação no Éden contava com o melhor mestre e o melhor ambiente. Ainda assim, o aluno era livre e escolheu errado. Falhou a parte humana num processo que é de mão dupla. Faz sentido a frase de Ellen White: na comunhão da mente humana com a mente divina encontra-se a mais elevada educação. Está em Educação, página 11. O resultado da desobediência do homem pode ser resumida nesta frase do verso 17 de Gênesis, capítulo 3. Maldita é a terra por causa de ti. O efeito do pecado foi imediato. Adão e Eva viram-se nus, conheceram o medo e aprenderam com as folhas que caíam que todas as criaturas vivas deveriam morrer e que o preço a pagar pelo pecado era o sangue de um animal inocente. Deus, como mestre amoroso, não podia minimizar a gravidade do pecado, nem impedir que o homem arcasse com as consequências de seus atos. Mas, como Pai amoroso, lhe acena com a promessa da redenção, apontando para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, por enquanto simbolizado pelos animaizinhos sacrificados. As perdas sofridas a partir da desobediência do homem destacam a soberania divina e a necessidade do homem em apoiar-se no verdadeiro conhecimento contido na Palavra de Deus. No Éden, ou nos dias de hoje, o propósito da educação é levar o aluno a encontrar a fonte da sabedoria. Se no Éden a educação se fazia pessoalmente por Deus, o modelo teve que ser reformulado para que o homem continuasse a ser ensinado e alertado sobre as verdades divinas e pudesse moldar seu comportamento de acordo com elas. Portanto, o Deus de amor estabelece um plano de redenção através de Jesus Cristo. É assim que, por meio da educação cristã, a imagem de Deus pode ser restaurada no homem. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 1, fala que pelo conhecimento de Jesus nos é dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, além da promessa de participarmos da natureza divina. O apóstolo nos exorta a sermos diligentes nas práticas de Cristo, quais sejam a fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor mais elevado, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 11. Quando o apóstolo Pedro fala de conhecimento, somos levados a associar o termo com educação cristã. Afinal, a verdadeira educação é a cristã, porque Cristo é o verdadeiro conhecimento. Conhecendo a Cristo, podemos imitá-lo e compartilhá-lo. Apenas de posse do verdadeiro conhecimento e da prática da fé e obediência ao comando divino é que seremos capazes de identificar comandos enganosos que pretendem nos afastar de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Pedro fala dos falsos mestres enganadores e como serão julgados, mas no verso 9 nos conforta apontando a justiça divina. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mais adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo chama a atenção sobre a punição que sofrerão aqueles que desprezam as autoridades. Pedro conclui sua epístola
citando que também o apóstolo Paulo alerta contra os homens abomináveis e enganadores que querem nos arrebatar e nos derrubar de nossa firmeza. No entanto, sabendo isto de antemão, ao invés de cairmos, Pedro nos exorta a crescermos em Cristo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. No mundo atual, principalmente em grandes centros, o homem tem colocado suas falsas teorias e filosofias no lugar das leis divinas, que são imutáveis e se aplicam a qualquer tempo e espaço, pois refletem o caráter de Deus. Assim, desenvolver a educação cristã para recriar a imagem de Deus no homem apostatado é um trabalho árduo, mas possível de ser realizado. Basta lembrar que Deus sempre coopera com aquele que se dispõe a trabalhar em sua causa. A fé e a obediência à palavra de Deus é o escudo que nos protegerá contra as investidas dos enganosos. Jesus foi modelo de obediência e submissão ao Pai e estendeu o respeito às autoridades enquanto viveu entre nós. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, no verso 10, diz que amar é obedecer a toda a lei. Mais adiante, diz que a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Está nos versos 12 e 14 de Romanos 13. Após Ellen White dizer em seu livro, página 66, que todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no Mestre enviado de Deus, a autora cita o apóstolo João. Vamos ler para finalizar, destacando que a educação cristã bebe da fonte da água da vida. Vamos lá. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Até a próxima semana!